Vamos falar sobre esse assunto, sobre essa relação, né, Theo, entre governo e Congresso. O orçamento é uma das pautas que o governo está monitorando, o orçamento do ano que vem, ano eleitoral. Por lá, no Congresso, a mais recente vitória do Palácio do Planalto foi a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, uma pauta que a gente acompanhou em detalhes como foi essa tramitação, pauta extremamente popular, promessa de campanha, inclusive, do presidente Lula. Hoje, o presidente Lula vai fazer um pronunciamento sobre esse assunto. Quais acenos tendem a vir nessa fala do presidente Lula, Theo, não só em termos de relação com o Congresso, mas também mirando as eleições do ano que vem? Esse é um ponto importante. Aceno ao Congresso é uma ótima pedida nesse momento em que a relação não está das melhores, como já foi no passado, nem mesmo com o Senado Federal, diante da contrariedade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com a indicação de Jorge Messias para ser ministro do Supremo. O Davi Alcolumbre defendia e ainda defende o nome de Rodrigo Pacheco, senador da República e ex-presidente do Senado e do Congresso Nacional. Então, qualquer aceno agora, tanto à Câmara como ao Senado, em rede nacional, ajuda a, pelo menos, distensionar um pouco essa relação entre os dois poderes da República, o Executivo e o Legislativo. E vai servir também, e aí, essencialmente, esse pronunciamento, Carol, para uma promoção de uma vitória importante do governo do presidente Lula, que vem desde a campanha eleitoral de 2022 pregando essa bandeira. Essa era uma das principais bandeiras da campanha de Lula em 2022, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso vem desde a campanha e era uma promessa que aconteceria de forma gradual até o final desse terceiro mandato do presidente Lula. Conseguiu entregar antes do final do mandato essa aprovação com a sanção do texto. Então, o que o presidente vai fazer hoje é propagandear essa vitória importante para o governo e que tem um peso eleitoral muito importante, porque beneficia milhões de brasileiros. E com isso, o presidente tenta também se firmar para as eleições do ano que vem, quando vai buscar, como tem ficado muito claro nos próprios pronunciamentos e discursos recentes dele, a reeleição para ser presidente por um quarto mandato até 2030. Então, nesse ponto específico, é uma prestação de contas à população de algo que foi prometido em 2022, que foi entregue antes da previsão inicial e que tem um tom eleitoreiro bastante grande, e o presidente deve aproveitar esse espaço em cadeia nacional de rádio e de televisão para mostrar essa vitória para a população e atrelar essa conquista, que vai ser uma conquista da população, à imagem do governo dele, para que essas duas coisas andem juntas. A medida, na prática, que vai chegar à população e quem é o autor dessa medida. Esse é o principal objetivo. E se vier com acenos ao Congresso Nacional, é ainda melhor para azeitar essa relação que foi desgastada ao longo dos últimos dias, tanto na Câmara, entre a presidência e as lideranças do governo com o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, a mesma coisa com o Senado Federal. Houve um distanciamento desses dois presidentes, da Câmara e do Senado, com as principais lideranças do governo ou do Partido dos Trabalhadores nas duas casas. E isso dificulta muito a atuação do governo em ver as suas propostas serem aprovadas. Como essa foi e deu certo, a ideia é que isso seja alardeado e propagandeado nessa promoção que vai ser feita durante esse pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Buscar esse realinhamento, Theo Cury. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Theo. Hoje, portanto, o pronunciamento do presidente Lula que vamos acompanhar.